Palestra de Joel Goldsmith, A Natureza Infinita de Seu Ser, parte 3, traduzida por Rosilda Rocha, em 13 de setembro de 2020. Estamos mais uma vez em Nova York e quero desejar a todos uma boa noite e também para nossos amigos que estão ouvindo as nossas gravações. Eu reconheço o fato de que a maioria de vocês que estão aqui nessa noite ainda não teve a oportunidade de trabalhar comigo, quer seja através de palestras ou de trabalho de classe. E provavelmente, para muitos, o estudo da nossa literatura ainda é recente. E assim, gostaria de lhes trazer, primeiro que tudo, alguns pontos que podem procurar na mensagem do Caminho Infinito e que são a fundação ou os pontos básicos desse desdobramento espiritual. A mensagem do Caminho Infinito, acima de todas as coisas, é uma coisa prática, é uma experiência prática. Quero dizer com isso que é uma mensagem religiosa e mística, porém é prática porque nessa mensagem a palavra precisa se tornar carne e habitar entre nós. Assim, seja o que for que aprendamos sobre a verdade através da mensagem do Caminho Infinito, a mesma deve se tornar prática em nossa experiência. Em outras palavras, todo o nosso trabalho se fundamenta no Novo Testamento. E nele vemos que Jesus foi perguntado: és tu aquele que haveria de vir? João Batista, mesmo sendo aquele que introduziu Jesus, seriamente questionou isso e mandou perguntar ao mestre: és tu aquele que haveria de vir? Terei cometido um erro? É esse realmente o Messias prometido? O mestre não respondeu: certamente eu sou. Você sabe que eu sou. Não. Ele disse: vai e anunciai a João as coisas que vocês têm visto. Os doentes são curados, os cegos veem, o evangelho é ensinado aos pobres, os mortos são ressuscitados. E naturalmente, essa foi sua resposta: pelos frutos os conhecereis. Então, se essa mensagem não o regenerar, se não o erguer acima dos pecados, doenças e falsos desejos do corpo, se não o erguer acima do sentido material e mortal da vida, acima da falta, limitação e de nossa luta diária, então, pelo menos em relação a você, a palavra não está se tornando carne. A mensagem ainda não é sua, porque você ainda não a recebeu. Esse trabalho no qual estamos engajados, essa literatura que vocês provavelmente estão lendo, as gravações que estão ouvindo, tudo isso é para lhes trazer a certeza das promessas de cura, transformação, aumento de sua capacidade de receber o bem, e vocês têm o direito de esperar tudo isso. Todavia, não têm o direito de esperar essas coisas a menos que estejam em concordância ou alinhados com o princípio que está sendo revelado. E esse primeiro princípio básico é que não devem buscar suprimento ou companhia
ou lugares em estacionamento, ou carros novos, ou casas novas. Não devem buscar coisa alguma lá fora no mundo. No capítulo 4 de Mateus, lemos: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, de acordo com esse texto, se o mestre tivesse acreditado que precisava fazer uma demonstração de pão, ele teria obedecido ao demônio e dito: Certo, vamos ver se podemos fazer do nada, ou de pedras, ou de pensamentos, uma demonstração de pão. E assim teria perdido a oportunidade de ser o nosso Salvador, nosso revelador. Porque só existe uma forma de ser alimentado. E ele sabia disso. E essa forma é abandonar todo pensamento de ser alimentado e buscar o reino de Deus. Buscar a realização de Deus, buscar a sintonia ou a unidade com Deus. Buscar a realização de Deus como pão. Você vê, quando tem Deus, você tem pão. Como sabemos disso? Eu sou o pão, eu sou a carne, eu sou o vinho, eu sou a água. Então, você não pode ter pão, carne, vinho, água, a menos que tenha eu, o eu sou, no centro do seu ser. A menos que tenha alcançado a realização de Deus, você não pode ter pão, porque não existe pão separado e à parte de Deus. Tendo Deus, você tem pão. Não tendo Deus, você não tem pão, mesmo que seu estômago esteja cheio. Existem muitos milhões de pessoas que têm abundância do que comer, abundância da comida da terra, e o que beber e o que usar, entretanto, estão famintas. Estão famintas no meio da abundância. Por quê? Porque você não é alimentado somente por pão. É verdade, você realmente precisa de pão. Mas somente isso não o alimenta. Somente isso não o deixa satisfeito. É a água da vida eterna. É o pão da vida. É a palavra de Deus, que é Espírito, que satisfaz. E então, mesmo que abarrotasse seu estômago com comida e seu pescoço com tiaras de diamante, ainda assim estaria faminto. Se tivesse toda a companhia que pudesse ser encontrada no mundo, você ainda assim estaria solitário, a menos que essa companhia estivesse em Deus e fosse de Deus. Em outras palavras, nós aqui nessa sala poderíamos ser estranhos e até mesmo inimigos uns dos outros, a menos que existisse a presença do amor.
Então, a presença do amor seria o elo entre nós. Isso seria a companhia, não simplesmente nossa presença física. Ou não? Aqui está um grupo de pessoas e, ainda assim, cada um de nós poderia estar totalmente sozinho e solitário, exceto pelo fato de que existe um elo. E esse elo é o amor pela verdade. Por causa disso, não podemos estar solitários aqui nessa sala. Todavia, vá para o meio da multidão e veja quão solitário poderia estar mesmo no meio dessa multidão. Por quê? Porque você não tem nada em comum com as pessoas. E a ligação que está faltando é Deus. A verdade, o amor, a vida, o Espírito. Consegue ver isso? E assim é que, na mensagem do caminho infinito, primeiro que tudo, precisamos compreender que não devemos ter nossos pensamentos na demonstração de coisas, pessoas ou quantidades ou condições. Verdade. Uma vez que tenhamos a realização de Deus, se essas coisas não nos forem acrescentadas, a mensagem não é verdadeira. Porém, vai descobrir que uma vez que alcance a realização da presença de Deus, bem algum poderá lhe faltar, e bem algum lhe será dado. Você vai descobrir que todo bem está incluído em Deus, no Cristo, na realização da identidade espiritual. E o segredo de tudo isso é encontrado na palavra eu. Você não poderá entender esse ponto prontamente até que tenha alguma espécie de experiência espiritual que possa confirmá-lo. Todavia, a verdade é que Deus, esse celeiro universal do bem, é o eu sou de seu ser. Não existe um Deus lá fora, ou separado, ou à parte do eu de seu ser individual. Esse eu é Deus. Deus é esse eu. Deus constitui o eu de seu ser. Agora, é por essa razão que bem algum jamais pode vir a você. Observe isso. Bem algum jamais poderá vir a você. Todo bem que poderá acontecer em sua experiência está corporificado dentro de você nesse exato momento, esperando apenas uma oportunidade de se manifestar ou de se expressar. Como ilustração, posso lhe dizer que homem algum ou mulher alguma na história do mundo jamais inventou qualquer coisa. Nunca houve um inventor em tempo algum da história. Existem homens e mulheres que descobriram leis que sempre existiram e então as formularam e as trouxeram à expressão. Aonde estavam essas leis? Por exemplo, nos dias de Moisés, onde estavam as leis da eletricidade? Todos nós sabemos que existiam naquela época como existem agora, apenas
ninguém as havia trazido a uma expressão visível, mas já existiam. Quaisquer que sejam as leis que estejam sendo usadas para nos trazer a energia elétrica, sempre existiram durante todo o tempo. O mesmo é verdade sobre o rádio, a televisão. As leis por trás de todas essas invenções sempre existiram. E em algum lugar, em algum tempo, um indivíduo alcançou essa ideia dentro de sua consciência. Talvez você já tenha visto as fotografias de Thomas Edison, sempre colocando as mãos atrás da orelha, como se estivesse escutando alguma coisa. Havia algo dentro dele que estava lhe dizendo a próxima lei, a próxima regra, o próximo passo que precisava ser conhecido para que sua invenção fosse aperfeiçoada. Você vê, as leis sempre existiram. O indivíduo simplesmente as descobre. Existem 88 teclas num piano, porém, milhões e milhões de diferentes combinações de tons e melodias. E todas elas existem justamente agora. E aqueles indivíduos que estão sintonizados musicalmente, as ouvem em sua consciência e trazem de dentro de sua consciência uma combinação de melodias que sempre existiu ali. Cada palavra que já foi escrita sempre existiu através de todos os tempos na consciência. E o autor simplesmente a alcança dentro de sua consciência e a traz à expressão. Não existe coisa alguma nova debaixo do sol. Nada. Tudo existe na consciência. Agora, de qual consciência você retira as leis da eletricidade, do rádio, da televisão, da física, átomos, fusão nuclear? De onde vem tudo isso? Aonde essas leis existem? Elas existem na consciência que chamamos Deus. Porém, essa consciência é a sua consciência e a minha. Eu e o Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Eu e meu Pai somos um. Se lembre de que a consciência divina é sua consciência individual. Porém, você pode dizer, mas não estamos demonstrando muito dessa consciência. Estamos? Nossa demonstração não tem sido muito boa. Isso é verdade. Porém, isso não significa que o fato não é verdadeiro, que esse princípio não é verdadeiro, que Deus não é sua consciência individual. Significa simplesmente que não temos reconhecido isso. Ficamos satisfeitos em expressar aquilo que é resultado de nosso ambiente, educação e experiência pessoal. E assim, estamos satisfeitos com nossas expectativas e não vamos além delas. O que você pode esperar? Eu tenho somente essa educação? Eu só tive essa oportunidade? Eu venho de uma família pobre. E assim, limitamos a nós mesmos por causa de nosso ambiente, educação e nossa experiência pessoal.
quando, a todo tempo, podemos transcender tudo isso, se pudermos mergulhar lá dentro de nossa consciência, aonde Deus está para sempre derramando a infinidade de seu próprio ser. Precisamos apenas ir para o mesmo local aonde os artistas e músicos, escritores e inventores sempre vão para extrair suas joias preciosas. Aonde? No fundo da consciência. Que consciência? A consciência de Deus, que é a minha e a sua consciência. Existe somente um Deus? Então, se todos temos Deus, devemos todos ter o mesmo Deus. E isso é verdade. Todos nós temos o mesmo Deus, desde que existe somente um. Todos temos a mesma consciência, a mesma mente, o mesmo espírito, a mesma alma, porque existe apenas um. Agora, na mensagem do caminho infinito, Deus é compreendido, reconhecido como ser infinito, que a tudo inclui, como completude e perfeição. Deus é compreendido como sendo a minha e a sua completude individual, que está apenas esperando pelo nosso reconhecimento, para que seja manifesta. Agora, no momento em que ora a Deus pedindo qualquer coisa, você virtualmente torna impossível recebê-la, porque está começando com o fato de que aquilo que precisa está separado e à parte de você. E que existe um Deus que pode lhe dar, porém, sem razão, ele o está privando disso. Então você está começando por desonrar Deus. E você também começa por colocar seu bem separado e à parte de seu próprio ser. É simplesmente como se você fosse em busca das estrelas e começasse a cavar o chão do seu quintal. Não pode alcançar as estrelas dessa forma. Elas não estão ali. Você precisa olhar para cima para encontrar as estrelas. E assim é que, se buscar o seu bem em qualquer outro lugar que não seja dentro de seu próprio ser, não poderá encontrá-lo. Você está colocando um sentido de separação. Em primeiro lugar, é bom que pense sobre isso. Muitas orações são um insulto a Deus. Por exemplo, recentemente, antes do encontro de Genebra, um ministro dirigiu um culto de oração e essa oração era para dizer a Deus o que o senhor Eisenhower e o senhor Eden precisavam e, ao mesmo tempo, pedir a Deus para que lhes concedesse aquilo que precisavam. Isso não deixa muito espaço para Deus usar seus próprios critérios para governar o mundo. Ninguém sabia melhor do que Deus o que aqueles homens precisavam. Ou será que Deus estava esperando pela oração daquele ministro para conceder o que eles precisavam? Isso é um triste tipo de Deus, não é? E então, é dessa mesma forma quando oramos por saúde, ou um carro, ou riqueza, ou um novo negócio, ou uma nova posição. É o mesmo que dizer: Deus, você não sabe que preciso disso até que venha lhe dizer para me dar?
até que venha lhe pedir e suplicar? Isso não é honrar Deus. Deus precisa ser conhecido como onisciência. Toda sabedoria, todo conhecimento. Então, o que queremos é acessar a sabedoria de Deus dentro de nós. Deus também precisa ser conhecido como o amor divino. Uma vez reconheça Deus como onisciência, você não ousaria dizer a Deus coisa alguma. Certamente não tentaria influenciar Deus. E se compreender Deus como amor divino, você nunca duvidaria, nem por um minuto, de que Deus conhece suas necessidades antes que as conheça e que é seu grande prazer lhe dar o reino. Isso, naturalmente, nos leva a essa pergunta: por que nossas necessidades e as do mundo não têm sido atendidas se Deus é amor divino e conhece nossas necessidades antes mesmo que as conheçamos? E se é o desejo de Deus que possamos dar frutos ricamente, porque está o mundo sofrendo tanta falta e limitação? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta legítima. A resposta também pode ser encontrada nas Escrituras. Se você habitar no lugar secreto do Altíssimo, todas essas coisas boas serão manifestas em sua experiência e nenhum mal chegará ao seu lugar secreto. E se algum desses males estão chegando ao seu lugar secreto, você ainda não está habitando, vivendo, se movendo, tendo o seu ser no lugar secreto do Altíssimo. As Escrituras também nos dizem, no capítulo 15 de João: se você habitar na palavra e deixar a palavra habitar em você, dará frutos ricamente. É o desejo do seu Pai que dê frutos ricamente. Mas, preste atenção a esse mas. Se você não habitar em mim e não deixar minha palavra habitar em você, então será como o galho da árvore que é cortado e seca. E quando esse galho é cortado e seca, você tem a humanidade. A humanidade é um galho, é realmente um galho da árvore espiritual da família de Deus. Porém, esse galho foi cortado e essa é a razão por que está secando. Essa é a razão porque a raça humana está sofrendo pecado, doença, morte, falta e limitação. Porque está vivendo aqui fora, nas bolhas da vida. Está vivendo de coisas, está vivendo de efeitos aqui fora e se tornou separada de sua fonte. Agora, deixe-me mostrar-lhe algo. Nenhum bem jamais pode chegar a você, exceto como uma atividade de sua consciência. Em outras palavras, o bem entra em sua vida em decorrência de seu relacionamento com Deus. O mestre diz: você acredita que possa fazer isso? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Você vê, tem que haver uma atividade em sua consciência que constitui o contato com Deus. Então, se você simplesmente se sentar aqui
e ficar esperando que algo aconteça, poderá secar enquanto espera. Se ficar sentado aqui, dizendo a Deus as coisas de que precisa e pedindo essas coisas, você pode morrer faminto esperando por elas. Mas, se em sua consciência você aceitar a atividade da verdade, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Se quiser começar a conhecer a verdade de sua unidade com Deus, a verdade de Deus como a sua própria vida, a verdade de que Deus está mais perto de você do que sua própria respiração e mais perto do que mãos e pés, a verdade de Deus como a essência e a substância de seus desejos, esperanças e ambições. Assim você começa a conhecer a verdade de que Deus é e, portanto, eu sou. Se puder conhecer a verdade como Davi conhecia, o Salmo 23 nos mostra a certeza de Davi da graça de Deus. Davi recebendo a graça de Deus. O Salmo 23 inteiro representa a confiança de Davi na graça de Deus. E está Davi pedindo alguma coisa? Não. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia pelas águas tranquilas, me faz deitar em pastos verdejantes. Oh, pense sobre essa confiança. Ele não está se voltando para Deus para pedir coisas. Ele simplesmente conhecia a verdade. O Senhor é meu pastor. Eu não preciso estar preocupado com o que comerei na próxima semana, com uma nova posição no trabalho. Eu simplesmente descanso ao lado das águas tranquilas, na realização de que Deus está mais perto de mim do que minha respiração. Deus é amor. Deus conhece minhas necessidades antes que eu as conheça, e é seu grande prazer me dar o reino. Isso é conhecer a verdade. Isso é habitar na palavra e deixar a palavra de Deus habitar em você. E não está buscando Deus por coisa alguma. Não está tentando influenciar Deus a lhe dar mais do que Ele já lhe deu. De acordo com a mensagem do Caminho Infinito, quando chega a essa fase da vida onde aprende a soltar sua preocupação pelo mundo lá fora, na compreensão de que à medida em que alcança essa paz interior, a mesma será refletida no bem exterior. Somente então sua vida está realmente começando. Na verdade, essa é a forma através da qual sua vida em Cristo está começando. Porque o caminho infinito não é realmente um ensinamento por si mesmo. O caminho infinito é simplesmente um outro nome dado à atividade de viver em Cristo. Viver na realização do Cristo como sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro ser. Se estudar a mensagem e a missão de Jesus Cristo, vai descobrir que em lugar algum, em tempo algum, Ele ora a Deus por coisa alguma para si mesmo.
quando estava faminto no deserto, ele não orou pedindo a Deus por comida. Por quê? Porque meu Pai Celestial conhece minhas necessidades e é seu grande prazer me dar o reino. Então, se eu habitar nessa verdade, existe uma atividade sendo realizada na consciência, a qual ultimamente aparece externamente como meu próprio pão, vinho, água e carne. Você vê, aqueles que buscam a demonstração de pão, água, vinho, carne ou qualquer forma de bem, na realidade acreditam que existe tal coisa, mas não existe. Deus é o único pão, vinho, Deus é o único transporte, Deus é a única casa, Deus é meu lugar de habitação, Deus é minha rocha e fortaleza. Você vê quão inútil seria tentar demonstrar um abrigo contra bombas? Quando Deus, Ele mesmo, é o abrigo contra bombas e o único que é absolutamente perfeito. O único que pode resistir a qualquer bomba. Quando estamos escondidos em Cristo, em Deus, quando reconhecemos que Deus é nosso abrigo contra bombas, Ele não vai nos dar ou nos mandar. Sabemos que Ele é o abrigo. Só então estamos na forma espiritual de viver. Quando paramos de orar a Deus por pão e dizemos, Deus é meu pão e Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração. Então, tenho meu pão mais perto de mim do que minha própria respiração. E agora, não preciso de coisa alguma. Eu tenho. E mesmo que nesse momento, em particular, ainda possa estar no invisível, meu reconhecimento de que tenho, muito rapidamente, trará tudo isso à expressão, à manifestação. Aquilo que reconheço que tenho é aquilo que posso demonstrar. Muito obrigado.